Quando o Éden se calou, e o abismo falou muito antes da Torre de Babel erguer-se em desafio aos céus, muito antes do dilúvio que lavou a terra com suas águas implacáveis, e antes mesmo da promulgação da lei sagrada que guiaria a humanidade, houve uma era esquecida pelo tempo e pelos homens, um tempo em que o véu entre os céus e a terra ainda era tênue, e onde os filhos dos anjos caminhavam livremente entre os mortais. Neste tempo oculto, entre o silêncio do exílio e os segredos do abismo, havia uma mulher que não se curvava, Lilith, a primeira mulher feita do mesmo barro que Adão, íntegra, indomável, a voz da liberdade antes mesmo do primeiro suspiro da submissão. Quando Lilith deixou o Éden, não o fez sozinha, nem em silêncio. Ela desceu pelos vales esquecidos, aqueles onde os olhos vigilantes de Deus não alcançavam, onde as estrelas que deveriam brilhar se tornaram caídas, anjos exilados, e os desejos proibidos ganhavam forma. Lá, nas sombras sombrias do Monte Hermon, ela encontrou os vigilantes, os anjos que, assim como ela, haviam recusado a se curvar a ordens divinas, anjos que desceram à terra e se tornaram algo entre o céu e a terra. E da união da mulher que desafiou o destino com esses anjos caídos, nasceu um novo capítulo da história da criação, um tempo de gigantes, de seres que transcenderam os limites conhecidos, trazendo com eles o poder e o caos. A mulher da terra e os filhos do céu Lilith, nascida do pó primordial da terra e imbuída da essência vital do espírito, foi a primeira a desvendar a linguagem oculta dos anjos rebeldes, aquela linguagem que transcende palavras e se revela em gestos, olhares e forças invisíveis que conectam mundos. Ela não os temeu, tampouco fugiu diante do desconhecido. Ao contrário, Lilith os olhou nos olhos, conheceu seus segredos, seus anseios, suas dores, e ali, na convergência de suas existências divergentes, uma chama se acendeu. Lilith seduziu esses seres celestiais, não como um objeto de desejo, mas como uma parceira, uma igual em poder e vontade. E foi por eles seduzida, atraída pela mesma força indômita que a movia. Enquanto os vigilantes, aqueles anjos que desceram ao mundo dos homens, escolhiam à força as filhas da terra, impelidos por sua natureza transgressora e insaciável, Lilith foi diferente. Ela não foi simplesmente tomada, nem subjugada pelo desejo ou pela força. Ela nunca aceitou a condição de vítima. Lilith era uma igual, uma aliada consciente, uma sacerdotisa da rebelião que caminhava lado a lado com os filhos caídos do céu, desafiando o destino traçado por forças superiores. Desses encontros proibidos, intensos e carregados de poder, nasceram os Nefilins, seres colossais, gigantes em estatura e espírito, dotados de uma força incomparável, uma sabedoria ancestral herdada dos céus e uma fome insaciável por poder e domínio sobre tudo que respirava sob o firmamento. Mas os Nefilins que emergiram dessa união não eram meramente criaturas de carne e osso, nem apenas monstros forjados pela soma da matéria. Eram entidades complexas e profundas, híbridos entre o céu caído e o ventre fértil da terra, seres com alma dividida, carregando em seu sangue o mistério do abismo e a magia das raízes antigas. Dotados de magias esquecidas, de rituais proibidos, de um conhecimento oculto que escapava à compreensão dos homens e até dos próprios anjos, eles possuíam uma fúria ancestral, uma força primordial capaz de moldar mundos ou destruí-los em um instante. A herança desses gigantes transcende profecias e escrituras. É uma herança oculta, sussurrada em lendas perdidas, em sonhos esquecidos e em sombras que dançam na fronteira entre a luz e a escuridão. É a herança de uma linhagem que desafia os limites da existência, trazendo em si o fogo da rebeldia, a chama da liberdade e o peso de um destino jamais previsto. Um destino que continua a ecoar no coração dos que ousam desafiar o poder estabelecido, a alquimia da rebelião. Lilith não foi mãe no sentido comum, humano, daqueles que apenas geram carne e sangue. Ela foi matriz espiritual, portal entre mundos, o ventre sagrado que gerou uma linhagem esquecida, oculta nos confins do tempo e do espaço,
os enigmáticos filhos do abismo. Esses filhos não se curvaram nem ao céu, nem à terra, tampouco às regras que os homens ou os anjos impuseram. Eles foram herdeiros de uma rebeldia primordial, uma herança que transcendeu as fronteiras do que era permitido e conhecido. Dos vigilantes, aqueles anjos que desobedeceram à ordem celestial, eles herdaram o conhecimento proibido, segredos que jamais deveriam ter sido revelados à humanidade, os mistérios antigos da astrologia, o domínio oculto das artes da metalurgia, os rituais sagrados da feitiçaria ancestral, encantamentos que falavam com as forças invisíveis e estratégias secretas para a guerra espiritual, travada além do alcance dos olhos humanos. Mas esse legado não foi apenas técnico ou intelectual. Eles herdaram, acima de tudo, o sangue flamejante da liberdade primal de Lilith, a força inquebrantável de dizer não diante da tirania, a coragem inabalável de caminhar sozinhos, mesmo quando as sombras ameaçavam engolir, a força indômita de rasgar véus que escondiam a verdade, de destruir prisões invisíveis forjadas pela culpa, pelo medo e pela manipulação, e de quebrar correntes invisíveis que tentavam aprisionar a alma. Assim, Lilith e os Nefilins não apenas coexistiram. Eles se tornaram parte de um povo oculto, um legado secreto e intocado, não estabelecido em cidades de pedra ou impérios visíveis, mas presente em frestas do tempo, oculto nas dobras dos sonhos lúcidos, sussurrado em lendas esquecidas e murmúrios velados que conseguiram sobreviver aos cataclismos do dilúvio e aos julgamentos dos céus. Porque quando as águas do dilúvio inundaram a terra, tentando apagar o erro dos gigantes e limpar a corrupção da rebeldia, não conseguiram apagar o espírito flamejante que arde no coração da resistência. Ele não foi extinto, apenas se refugiou nas profundezas do inconsciente coletivo da humanidade, escondido nas raízes da memória ancestral, aguardando pacientemente o tempo certo para renascer, para incendiar novamente as almas daqueles que ousam desafiar as correntes do destino e proclamar a liberdade como lei suprema. Essa é a alquimia da rebelião, a transmutação da dor e do exílio em fogo sagrado, da rejeição em poder, do silêncio em voz que jamais será calada. A alquimia da rebelião Lilith não foi mãe no sentido comum, humano. Ela foi matriz espiritual, portal entre mundos, o ventre que gerou uma linhagem esquecida, os filhos do abismo. Estes não se curvaram ao céu, nem se submeteram à terra. Eles herdaram dos vigilantes o conhecimento proibido que fora negado à humanidade, os segredos da astrologia, as artes da metalurgia, a feitiçaria ancestral, os encantamentos e as estratégias da guerra espiritual. Mas também herdaram o sangue flamejante da liberdade primal de Lilith, o poder inquebrantável de dizer não, a coragem de caminhar sozinhos, a força para rasgar véus, destruir prisões invisíveis e quebrar correntes invisíveis. Juntos, Lilith e os Nefilins formaram um povo oculto, não erguido em cidades, mas presente em frestas do tempo, em sonhos lúcidos, em lendas murmuradas que sobreviveram ao dilúvio e aos julgamentos. Porque quando as águas inundaram a terra e tentaram apagar o erro dos gigantes, não conseguiram afogar o espírito da rebeldia. Ele simplesmente se refugiou nas profundezas do inconsciente humano, aguardando o tempo de renascer. O julgamento dos céus. Os arcanjos, vigilantes do equilíbrio, olharam para a terra e contemplaram o que havia se tornado: monstros de força desmedida, gigantes de sabedoria corrompida e poder distorcido. E então decretaram: os vigilantes deveriam ser acorrentados nos abismos eternos, e os Nefilins exterminados para que não semeassem mais destruição. Mas Lilith não podia ser destruída, pois ela não era apenas carne nem apenas espírito. Ela era a interseção, a ponte entre mundos, a rebeldia encarnada. Ela se dissolveu nos sonhos dos insubmissos, se ocultou nas florestas densas, residiu nos ventres das mulheres que recusam a subserviência. Tornou-se mito, tornou-se lenda, tornou-se a eterna mãe das sombras, protetora dos rebeldes, guardiã das almas livres. Epílogo, o sussurro da linhagem perdida. Hoje, muitos falam de anjos, de demônios,
de patriarcas e de profetas. Mas poucos se lembram da mulher que ousou dizer não antes de todos. Lilith não foi apenas a primeira mulher, foi a primeira rebelde, a primeira livre, a primeira a cruzar os limites entre os mundos visível e invisível. E os Nefilins não são apenas gigantes extintos ou lendas antigas, são arquétipos poderosos, adormecidos nas profundezas do inconsciente coletivo. Toda vez que uma alma se recusa a obedecer, sem compreender, toda vez que alguém escolhe o exílio à prisão disfarçada de conforto, toda vez que o silêncio se quebra com um grito de liberdade, Lilith sussurra, e um Nefilim desperta,